importância do diálogo e da negociação. Então tá, se é tão importante assim negociar, como é que você vai conduzir essa negociação? Aí vem E aí entra o método. O método não é meu, o método já existe por professores muito bem conceituados lá de Harvard que criaram. Mas eu reproduzo isso aqui na minha vida todo dia. Mas isso é só para advogados ou? Para qualquer pessoa. Esse é o importante. E aí o público fica? Para qualquer pessoa. Então, esse método consiste em 4 partes principais. Aí eu fiz a anotação aqui de um caso prático. Eu fiz uma negociação essa semana para um acordo numa ação judicial que estava um conflito horrível, muito desgastante, e que nós fizemos um acordo muito legal. A primeira fase do método Harvard de negociação é a identificação das partes, né? Identificação das partes. Você está conversando, negociando com quem? Com uma empresa? Com uma pessoa física? Tá, ok, mas essa identificação ela é muito superficial, é interessante e importante um pouquinho mais fundo. Com quem da empresa você está conversando? É com o gerente ou é com um dos sócios? É com quem realmente vai dar a palavra final, vai decidir, ou é com uma pessoa que está ali para bater meta, por exemplo, um vendedor, né? Essa identificação ela é extremamente interessante porque interfere diretamente no segundo passo, o que as partes realmente querem. Quando a gente entende o que as partes querem, nós conseguimos oferecer para ela o que ela quer. Porque uma boa negociação não é aquela que você ganha tudo, mas é aquela que você tem exatamente o que você precisa e dá para o outro exatamente o que ele precisa. Então, ambas as partes ganham. Então, quando você está negociando diretamente com o sócio da empresa, ele quer geralmente solucionar o problema, ficar livre de você, porque ele não quer aquele problema. Quando você negocia com um empregado, um funcionário, um vendedor, um gerente, ele quer ter resultado para mostrar para o chefe. Então, vai fazer a diferença. O seu estilo de conversa, ele tem que ser diferente. Você tem que entender o que aquela pessoa quer. São os motivos, os fatores que são alheios ao caso, ao problema, diretamente posto ali na mesa em negociação e que realmente faz toda a diferença. E é interessante identificar o que as partes querem e olhar sempre para os dois lados, tanto para o outro lado, que seria a parte adversa, quanto para o seu lado, no caso do advogado, o seu cliente, né? O que o seu cliente realmente quer? Que aqui, no caso, o advogado ele não representa o interesse próprio, mas é o interesse do seu cliente. Depois, a gente passa para a ZOPA, Zona de Provável Acordo. Nessa zona de provável acordo, nós estabelecemos uma linha de interseção. A gente coloca tudo o que eu quero que o outro também quer. Ou seja, nós temos objetivos em comuns com essa negociação. Quais são? Eu quero isso e ele também quer isso. Então, a probabilidade de nós dois conseguirmos isso é muito grande, já que são interesses convergentes. O quarto passo é estabelecer máquina. Melhor alternativa em caso de não acordo. Se eu quero isso e eu não conseguir isso, o que eu posso conseguir? Eu posso conseguir, sei lá, um desconto de 5%. Mas se eu não conseguir 5%, posso conseguir um desconto de 10%. E se eu não conseguir um desconto de 10%? Posso conseguir isso, posso conseguir aquilo, posso conseguir dar um serviço a mais, eu posso tirar um pouquinho aqui do que eu vou receber em alguma coisa. É importante fazer esse método por quê? Porque o cérebro não obtém essa clareza na hora de trabalhar. Quando eu faço isso por escrito, eu tenho uma proposta, eu consigo ter uma visão holística do problema e também eu consigo ter uma temperatura de como as coisas estão. Através desse método, às vezes você acha que a situação está muito ruim, você faz o método e vê que não está tão ruim, porque você analisa a zona de provável acordo e vê que interesses convergentes são muito maiores do que os conflitantes.